famílias. Prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu queria trazer uma palavra de encorajamento, de ânimo e de despertamento para os pais e mães neste dia, porque nós temos vivido dias tão difíceis com os nossos filhos e a perspectiva humana é que esses dias não vão ser muito melhores do que nós estamos vivendo. Mas nós cremos que como servos do Senhor e como filhos de Deus, nós temos o poder de transformar o mundo à nossa volta, de transformar as gerações, de sermos canais de bênção por onde nós formos. E com certeza os nossos filhos, eles vão ser instrumentos do Senhor para abençoar e vão muito mais longe do que nós já fomos. Então eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, que tem como título Os pais que combatem pela fé junto com seus filhos. E essa palavra está baseada no texto de Judas, versículo 3, que diz assim, na versão NTLH, eu vou colocar aqui do lado para vocês acompanharem. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Judas, irmão de Jesus, escreveu essa carta para uma igreja que naquela época estava recebendo muitas infiltrações de pessoas, ideias que eram contrárias à palavra de Deus. Então, toda a carta, depois eu aconselho vocês a lerem toda a carta de Judas, ela fala muito sobre isso, sobre combater aquilo que está vindo contra a palavra de Deus. Então, qual é a semelhança que nós temos com os nossos dias atuais? Todas, né? A diferença é que naquela época não tinha internet, não tinha televisão, então as informações às vezes demoravam um pouquinho para chegar, chegavam por meio de pessoas pessoalmente. Hoje as informações chegam a toda hora, os ideais chegam a toda hora, em qualquer lugar. Nós e nossos filhos podemos acessar informações tão divergentes daquilo que nós cremos como filhos de Deus, como servos de Deus, principalmente não só que nós cremos, mas o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Então olha só, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês, pensando naquilo que nós cremos, naquilo que você como pai, como mãe acredita, naquilo que você como servo de Deus acredita, naquilo que você como filho de Deus acredita. Então olha só, pensa comigo. A Bíblia está falando ali naquele versículo, né, que sobre combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. O que é ser povo de Deus? Você é povo de Deus? Qual a fé que Deus te deu? E seu filho, ele sabe qual é a fé que ele tem? Ele sabe no que ele acredita? Ele sabe por que ele vai na igreja? Por que ele lê a Bíblia? Por que você faz oração com ele? Seu filho sabe disso? Se alguém perguntar para ele assim, por que você ora? Por que você vai na igreja? Ele sabe responder? Outra pergunta para você agora, que é cristão. O que é evangelho? Você sabe responder de bate-pronto essa pergunta? O que é justificação? Qual é o ponto principal da sua fé? Se o seu filho for questionado qual é a fé dele e por que ele acredita naquilo, o que ele responderia? E se alguém falasse para o seu filho, sua fé não é de nada, isso aí que você está falando é tudo balela, o que ele responderia? Ele acreditaria na pessoa ou ele responderia indo contra, combatendo aquilo que ele está ouvindo? E se você for questionado sobre a sua fé, você sabe o que responder? Essas perguntinhas são só para você pensar se realmente você tem vivido e sabido que você tem vivido de acordo com a palavra de Deus, ou se você está apenas
passando pela vida dizendo que é crente, que é cristão, mas não sabe exatamente a base da sua fé. Então, primeiro ponto para a gente combater contra ideais contrários à palavra de Deus, combater a favor da nossa fé, como diz lá no versículo de Judas, é você aprender a buscar informações a respeito da sua fé. Primeiro para você. Você só pode combater algo se você sabe, se você tem certeza daquilo que você acredita. Nós temos vivido dias atualmente de um bombardeio de informações. E muitas vezes, essas informações que nós e nossos filhos recebemos, se elas não têm uma base bíblica no nosso coração, na nossa mente, as informações vão sufocar tudo aquilo que nós dizemos acreditar. Então, tenha primeiro, como eu disse, certeza daquilo que você acredita. Ensine ao seu filho a ter certeza daquilo que ele acredita. Vou dar um exemplo para você. Muito tem se falado sobre feminismo. Você sabe o que é feminismo? Dando uma busca rápida pelo Google, a primeira coisa que eu encontrei foi uma propaganda de uma grande marca falando: saiba o que é feminismo e por que você não precisa ter medo. E aí eu fui lá procurar, então, por que eu não preciso ter medo do feminismo? E lá dizia que o feminismo é a valorização da mulher, a valorização do trabalho da mulher, que ela não é inferior ao homem, que ela precisa se amar mais. E você não precisa ter medo disso. Muito legal, ótimo, realmente eu não preciso ter medo de quando alguém quer me valorizar. Eu sei que eu preciso me valorizar. E a primeira pessoa que valorizou as mulheres foi quem? Jesus. Nós vemos na Bíblia muitas passagens falando da valorização da mulher, ali numa sociedade, numa época que a mulher era colocada em segundo, terceiro plano. Só que o feminismo não é só isso, essa é uma capa do feminismo. E quando a gente vai estudar mais profundamente, nós vemos que os ideais feministas, eles vão além disso. Eles vão falar de uma liberdade total da mulher, sem nenhum tipo de submissão a ninguém, a marido, a pai, a qualquer figura masculina. E isso é antibíblico, porque nós sabemos que Deus fez a família, Deus fez homens e fez mulheres com funções diferentes. E mulher precisa se submeter ao seu esposo, mulher, filha, precisa se submeter aos seus pais. Então, aquela capa do feminismo bonito, bonzinho, da valorização da mulher, já começa a entrar em choque com aquilo que nós acreditamos como cristãos. Estou dando uma palavra para pais cristãos. E que mais que fala o feminismo? Ele fala que você é livre então para fazer qualquer coisa. Meu corpo, minhas regras. Ou seja, se eu engravidei e eu não quero aquela criança, eu tenho o poder e o direito de escolher se ela vai nascer ou não. E aí a gente entra na questão do aborto. Entendem como está tudo interligado? Muitas vezes, aqueles ideais que são passados para nós tem só uma capa de coisa bonita, mas o fundo deles é morte, o fundo deles é maldade, o fundo deles é destruição da família, destruição das nossas crianças. E aí, voltando para o início, para a minha introdução, você como pai e mãe, como tem lidado com essas questões com seu filho? Nós precisamos criar uma base forte, bíblica, para que os nossos filhos saibam combater as mentiras do diabo, combater esses ideais que são sofismas. Sofismas são meias verdades. Começa com uma verdade, mas aí continua com mentira. E aí, meia verdade é, na verdade, mentira, né? Não é verdade. Então, nós precisamos estar firmes no Senhor para combater tudo isso. E olha só, essa briga que tem havido no mundo, do bem contra o mal, é justamente
para roubar a fé dos nossos filhos, para roubar o futuro dos nossos filhos, porque a gente sabe que daqui 10, 15, 20 anos, os nossos filhos, eles vão ser adultos, jovens e adultos, que vão estar em cargos políticos, em empresas, em cargos na empresa, serem profissionais, vão ser professores, médicos, advogados, dentistas, jovens influencers, que vão levar aquilo que eles acreditam para outros e, consequentemente, as gerações vão sendo influenciadas umas pelas outras. Mas nós, como pais cristãos, declaramos em nome de Jesus que os nossos filhos realmente vão estar em todas as esferas da sociedade para influenciar com o amor do Senhor, para influenciar com a palavra de Deus, que eles serão filhos que saberão a base da sua fé e que vão poder levar a base da sua fé para combater as mentiras do diabo por onde eles forem. Amém? A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu desafio você, que já conhece ao Senhor, eu desafio você a prosseguir em conhecer ao Senhor. Não só ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus, que isso é muito importante, mas estudar a fundo a palavra do Senhor. Saber responder aquelas perguntinhas que eu fiz lá no começo, de bate-pronto. Não ter medo, não ter dúvida quando alguém te questionar. E, consequentemente, ensinar seu filho a não ter medo e não ter dúvida quando alguém te questionar. Claro que o conhecimento ele não acontece do dia para a noite, ele é um processo. Mas não pare, não desista, não se estagne. Continue prosseguindo em conhecer ao Senhor e Ele vai te revelar. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, que bate, acha, que busca, encontra. Então, se você buscar ao Senhor, Ele vai te revelar a você e você vai ser cada vez mais cheio da presença dEle, do conhecimento da palavra dEle, em nome de Jesus. Ninguém sai vazio da presença do Senhor. Busque a Ele. Ore por conhecimento, jejue por conhecimento, ensine seu filho a orar e a jejuar para conhecer mais ao Senhor. O jejum não muda o Senhor, o jejum muda nós, o nosso coração, nosso espírito. Então, que você possa se entregar ainda mais ao Senhor. E, consequentemente, seu filho vai ver no exemplo seu, como pai, como mãe, e vai também querer buscar mais ao Senhor e aprender mais ao Senhor. Faça a sua parte em conhecer ao Senhor. Nós não podemos exigir que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós. Nós queremos isso, claro, mas nós somos o exemplo. Então, seja o melhor crente que você pode ser, porque seu filho vai ver isso e vai desejar também ser o melhor crente que ele pode ser. Que os nossos filhos amem ao Senhor mais do que qualquer outra coisa, mas que nós também, como pais, amemos ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. Eu sempre digo para as minhas filhas que eu amo a Deus mais do que eu amo elas, e olha que eu amo elas muito. Que eu amo a Deus mais do que eu amo meu marido, e olha que eu amo meu marido muito. Então, que os nossos filhos aprendam isso, que eles devem amar a Deus mais do que qualquer pessoa, mais do que a nós mesmos, mais do que qualquer outra coisa, porque dessa forma eles vão ser crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, vão levar o amor do Senhor para todas as partes e vão poder combater a fé, sabendo bem, biblicamente, aquilo que eles precisam. Um segundo ponto, então, que eu queria compartilhar com vocês sobre como nós podemos combater a nossa fé junto com os nossos filhos é reconhecer, assimilar, entender que o papel de combater a fé é dos pais e não é da igreja. Nós, como igreja, e eu vou falar agora como pastora de crianças, como líder de ministério infantil, fazemos o nosso melhor pelos filhos de vocês. Nós nos dedicamos, nós estudamos, cuidamos com amor, com carinho das crianças, trazemos sempre uma palavra vinda do Senhor para elas, levamos elas à adoração, ao louvor, à oração. E como igreja nós temos feito o nosso papel de forma muito especial e importante nesse tempo. Eu creio nisso. Mas nada vai adiantar, ou pouco vai adiantar, se somente a igreja cumprir esse papel. Se somente os líderes de criança cumprirem esse papel.
A responsabilidade maior é sua, pai e mãe. A Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Ensinar no caminho é ensinar junto, andando junto. Não é longe, não é à parte, não é observando fora, é estar junto. Isso é ensinar o caminho. E aí nós vamos colher os frutos desse ensino no caminho. Então, lembre-se, uma semana ela tem 168 horas. Quantas horas por semana o seu filho passa na igreja? Quando ele vai na igreja? 2 horas. Na escola, seu filho passa em média 20 horas. E as outras 146 horas ele passa, muito provavelmente em casa ou aos seus cuidados. Então, será que a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor para o seu filho é de quem? Das 2 horinhas que ele passa na igreja? Das 20 horas que ele passa na escola? Ou das 146 horas que ele passa aos cuidados dos pais? O que você tem feito nessas 146 horas que ele passa aos seus cuidados por semana? É bastante tempo, né? Então, não perca tempo. Aproveite todo o tempo que você tem para ensinar. Não só a Bíblia, as historinhas bíblicas, que na verdade não são historinhas, são histórias de homens e mulheres que são imperfeitos como nós, mas que o poder de Deus se revelou a eles, né? Mas não só as histórias bíblicas, os personagens bíblicos, mas os princípios da palavra do Senhor. Por exemplo, os princípios de semeadura e colheita, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Os princípios de honra a pessoas, os princípios de autogoverno, de administração daquilo que nós recebemos, os princípios de soberania do Senhor. Então, a Bíblia é recheada de princípios e de ensinos que nós levamos para a nossa vida em todas as áreas. Nós não estamos falando só espiritualmente, mas humanamente falando, nós precisamos desses princípios para conseguirmos ser pessoas melhores, ser homens e mulheres melhores na sociedade. Então não perca tempo, ensine isso aos seus filhos. Não fique de longe só observando se ele está fazendo certo ou errado, o que ele está aprendendo na TV. Esteja junto. Tem gente que fala assim, mas meu filho é muito pequeno ainda, é muito criança para aprender, por exemplo, sobre sexo. Quando chegar a hora certa, eu vou ensinar. Mas você tem que ser o primeiro a ensinar, para que ele aprenda a verdade, para que ele aprenda corretamente. Assim, quando outra pessoa ensinar de uma forma deturpada, ele vai falar, não foi assim que eu aprendi. Isso está errado. A primeira impressão é a que fica, não é isso que a gente ouve falar por aí? O primeiro ensino é o que fica. O coração da criança é daquele que chegar primeiro. Chegue primeiro no coração dos seus filhos. Tem gente que fala assim, mas não tem problema, só uma música que balança o bumbum aí, ele é criança. Pois é, só que a hora que ele for adolescente e estiver tendo relação sexual precoce, você vai ficar desesperado. Por quê? Você não ensinou sobre sexo, você deixou com dancinha sensual. Então, não fique de longe observando. Esteja junto, esteja perto, ensinando, corrigindo. Eu tenho 2 filhas, como eu falei, e elas desde os 4 anos, elas já sabem o que é relação sexual. Elas já sabem que isso é algo que foi um presente que Deus deu para o casamento, que é para ser feito de porta fechada. Então, eu já ensinei para elas. E a hora que alguém vir falar o contrário, elas sabem a verdade. Elas sabem qual é a vontade de Deus para o homem e para a mulher. Elas sabem sobre identidade, que elas são meninas, que elas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Você já falou isso para o seu filho? Seu filho sabe qual é a identidade dele? Quando ele olha no espelho, ele sabe quem ele é? Ele sabe por que ele nasceu? Está na hora de você ensinar, se você não ensinou ainda. Não perca tempo. Sabe uma outra coisa que a gente às vezes vai relevando e que quando nós vemos já não dá mais tempo de corrigir? A mentira. E a mentira começa lá quando ele é bebê, quando ele é bem pequenininho.
que a gente fala assim, ah, filho, olha, o Papai Noel te trouxe um presente. Coelhinho da Páscoa te trouxe um presente. Gente, isso é mentira. Não tem Papai Noel, não tem Coelhinho da Páscoa que traz presente para ninguém. Quem traz é o papai e a mamãe. Só que, ela imagina, mas isso é fantasia. Deixa a criança ser criança. Não, você está ensinando a criança sobre mentira. Você está ensinando a criança que você é um mentiroso. E aí, quando ela cresce um pouquinho mais e começa a mentir para você, e você questiona que aquilo não pode, que aquilo é pecado, internamente, ela pode até não falar para você, mas internamente na mente dela dá uma bugada. Fala, ué, mas minha mãe falou para mim que o Papai Noel trazia presente para mim e não era, ela também é mentirosa. Então por que eu não posso ser mentirosa? E a mentira traz consequências gravíssimas. A curto, médio e longo prazo. A mentira destrói famílias. A mentira destrói casamentos. A mentira destrói empregos. A mentira destrói igrejas. A mentira destrói a nossa vida. Então não importa se é uma mentirinha por causa de uma fantasia ou uma mentirona. O pai da mentira é o diabo. Cuidado, gente. Não vamos mentir para os nossos filhos. Então, quando a gente está no caminho ali junto, nós estamos em todo tempo observando. Eu sei que a maternidade e a paternidade trazem muitas responsabilidades. E às vezes a gente está cansado de tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas eu tô aqui para animar vocês hoje. Para falar, não desistam, continuem, persistam. Daqui a pouco seu filho cresce. E aí você vai poder colher os bons frutos que você plantou. Ou os maus frutos que você plantou. Eu sei que ninguém quer colher maus frutos. Todos querem colher bons frutos. Então, em nome de Jesus, que você possa ter a sabedoria para fazer a tua parte como pai, como mãe, como homem, como mulher de Deus. E com certeza você vai colher muitos bons frutos. Uma outra forma de nós combatermos aí a fé que o Senhor nos deu, junto com os nossos filhos, é sermos intencional e não ter medo. Como é que você pode ser intencional e não ter medo? Lembre-se de Ana, mãe de Samuel. Ana não podia ter filhos. E ela orava e clamava ao Senhor por filhos, até que o Senhor ouviu sua oração e lhe deu um filho, Samuel. E quando ela engravidou e Samuel nasceu, ela consagrou Samuel ao Senhor. E quando ela deu o tempo certo, né? Ela disse que depois que Samuel fosse desmamado, ele seria levado ao templo e seria dedicado ao Senhor por toda a sua vida ali no templo para servir ao Senhor. Depois disso, então, por volta de 4 a 6 anos, quando Samuel foi desmamado, ela foi levá-lo ao templo para cumprir aquilo que ela havia prometido ao Senhor. Só que o templo naquela época não era um lugar muito agradável. Era um lugar cheio de corrupção, um lugar cheio de coisas erradas e liderado pelos filhos do sacerdote Eli, que era o responsável por Samuel. Agora vejam só, como mãe, você teria coragem de entregar seu filho para um homem que tem filhos maus, que vive num lugar corrupto, cheio de coisas erradas, cheio de sem vergonhice, porque o que eles faziam ali eram coisas abomináveis ao Senhor. Eu, sinceramente, não teria. Mas Ana, ela não tinha medo. Por quê? Porque quando ela estava ainda amamentando a Samuel, com certeza ela estava já inculcando nele os princípios da palavra de Deus. Estava ensinando ali quem ele era, para o que ele nasceu, para o que ele foi consagrado a fazer. Ana estava sendo intencional na educação de Samuel. E em primeiro lugar, além de ser intencional e de ensiná-lo, Ana estava ali cumprindo uma promessa que ela havia feito ao Senhor, e ela cria no Deus que tinha dado a promessa a ela. Se Deus foi capaz de dar um filho
por que Deus não ia cuidar do filho dela? Mesmo numa situação tão terrível que o templo vivia naquela época. Então Ana confiava no Senhor. Por isso que ela entregou Samuel lá. Ana, ela sabia o trabalho que ela tinha feito enquanto Samuel estava em casa. Ana sabia a base que ela tinha dado para o seu filho. Por isso ela não tinha medo. Ana também tinha consagrado ao Samuel ao Senhor. E tudo que a gente consagra ao Senhor não é mais nosso, é de Deus. Então como Ana podia pegar o Samuel de volta? Se já era de Deus. Ela sabia disso. E ela sabia o propósito de Samuel. Ela sabia o chamado de Samuel. Você, como mãe, como pai, consagrou seu filho ao Senhor? Então saiba que ele é de Deus, ele não é seu. Você sabe qual é o propósito do seu filho? Se não sabe, ore, busca o Senhor, para que ele entenda, para que você entenda qual é o propósito do seu filho e você o ajude a levar esse propósito para onde o Senhor quer que ele vá. Não tenha medo. Ensine uma base forte para o seu filho. Seja intencional todos os dias. Porque com certeza quando ele for para o mundo, quando ele estiver longe de você, ele vai saber aquilo que ele acredita. Ele vai poder combater a fé dele. E não vai ser influenciado, mas ele vai influenciar com amor e com o poder de Deus. Então não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. E faça aquilo que você deve fazer. Leve seus filhos para onde eles devem ir, sabendo o que você fez, sabendo que eles são do Senhor, em nome de Jesus. Por exemplo, na escola, ele está lá sozinho, sem você. Como ele age? Nós temos falado muito, ouvido falar muito sobre questão de ideologia de gênero, sobre banheiro unissex. E a gente fica desesperado com isso, com essas questões. E realmente nós devemos nos preocupar, nós devemos lutar na escola, contra questões que são desse tipo. Nós não queremos nossos filhos envolvidos nisso. Mas nada vai adiantar nós lutarmos por isso, nós brigarmos, se antes na nossa casa nós não tivermos ensinado sobre identidade. Então ensine quem ele é, porque quando ele for submetido, longe de você, a uma possibilidade de escolha entre ser quem ele é ou quem ele não é, ou quem ele quer ser, ele vai saber escolher quem ele é, quem Deus fez. Então uma dica é você se programar sistematicamente, sendo intencional, sobre o estudo da Bíblia, com o seu filho também. Nós temos vários livros de devocionais muito interessantes, posso deixar a sugestão de alguns aqui embaixo, que dia a dia nós vamos inculcando a palavra de Deus. Como eu falei, assim como com a gente não aprende tudo do dia para o outro, mas com os nossos filhos também. Dia a dia nós vamos falando, ensinando, Então seja intencional, faça uma programação daquilo que você quer que o seu filho aprenda, daquilo que você quer ensinar a curto, médio, a longo prazo e ajude o seu filho a crescer em conhecimento da palavra de Deus, a crescer numa cosmovisão bíblica poderosa para que ele possa combater a fé dele, certo? E o último ponto que o Senhor colocou no meu coração para que a gente possa combater a nossa fé é não ser negligente. Ah, Ellen, como assim não ser negligente? Eu faço o meu melhor, eu cuido do meu filho da melhor forma possível, agora você vem falar que eu estou sendo negligente? Não, eu estou dizendo para você não ser de forma alguma, não seja negligente. E a negligência é o oposto da intencionalidade. O que significa negligência? Falta de cuidado, abandono, indiferença, desleixo. E muitas vezes, como eu falei, a paternidade e a maternidade trazem responsabilidades pra gente que às vezes nos deixam tão cansadas. E a gente fala assim, vai assistir um vídeo no YouTube, me deixa em paz um pouco, vai assistir um filme. E é nessas horas que muitas vezes o diabo se aproveita para colocar coisas na mente dos nossos filhos. Nesses momentos de descuido da gente, que nós não devemos deixar muito acontecer. Então a gente precisa estar atento. A Bíblia diz que na época lá de Eli havia muita corrupção e os filhos de Eli eram os líderes da corrupção, Agora, sabe por que isso aconteceu? Porque Eli foi negligente como pai.
A Bíblia é muito clara, dizendo que Eli sabia do pecado dos filhos, da corrupção dos filhos, e ele não fez nada. Será que nós temos visto nossos filhos pecarem e nós não temos feito nada? Muitas vezes por comodismo nosso. Não deixe isso acontecer mais. Se isso já aconteceu, peça perdão ao Senhor. Esteja atento. Corrija quando for precisar ser corrigido. Ensine quando precisar ser ensinado. Porque o exemplo arrasta. Olha só que interessante. Samuel serviu no templo, né? E desde criança. Mas Eli também foi negligente espiritualmente com Samuel. Sabe por quê? Porque Samuel, quando ouviu o chamado de Deus, aquelas 3 vezes que Deus chamou ele, Samuel não conhecia a voz de Deus, porque Eli não tinha ensinado o que era a voz de Deus. A Bíblia diz que as visões ali naquela época, Deus estava falando muito pouco. Então Eli provavelmente não deu uma importância tão grande para ensinar a Samuel como era a voz de Deus. Só depois, a 3ª vez que Deus chamou Samuel, é que Eli se ligou e falou: "Oh, é Deus. Samuel, então é Deus que está te chamando." Aí que Eli foi ensinar. Então, Eli foi negligente com os filhos dele, e Eli foi negligente espiritualmente com Samuel também. E a gente sabe que pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus ensinou Samuel a ser um profeta. E Samuel foi um grande profeta. Mas como pai, também Samuel falhou. Por isso que eu falei, o exemplo arrasta. Como pai, Samuel falhou porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel também foram corruptos, a ponto do povo pedir um rei. O povo não queria mais ser governado por Deus. O povo queria ser governado por um rei humano, porque eles não aguentavam mais tanta corrupção, coisas erradas espiritualmente acontecendo, lideranças erradas espirituais. Então, como pai, como mãe, você precisa ser um bom exemplo. Não ser negligente significa cuidar em todas as áreas, não só física. A gente muitas vezes se preocupa tanto com o físico dos nossos filhos, mas nós devemos lembrá-los que eles são seres espirituais, que têm uma alma e que habitam no corpo. Eles vieram de Deus e vão voltar para Deus. Então, nós precisamos ter esse cuidado espiritual também com eles, para que eles também possam ser bons exemplos para os seus filhos e também tenham um cuidado espiritual com seus filhos. E dessa forma eles vão poder combater a fé, vão poder lutar pela fé deles, vão poder lutar pelos princípios da palavra do Senhor, vão poder lutar por aquilo que o Senhor diz na sua palavra que nós devemos viver e ser. Em nome de Jesus. Que você, como pai, como mãe, não só deixe uma herança para o seu filho, que ele possa gastar quando você morrer, mas que você deixe um legado, que são princípios e valores, que ele vai transmitir para as próximas gerações. Essa é a nossa importância nessa terra, deixar um legado. E que o nosso legado fique para os nossos filhos, que nossos filhos deixem um legado para os filhos deles. E que muitas e muitas gerações sejam abençoadas por causa da nossa atitude hoje. Então, ore ao Senhor, pense naquilo que você tem feito. Se arrependa se você não tem sido um pai, uma mãe que tem combatido a fé, que tem lutado pela sua fé, lutado pela fé dos seus filhos. Mas que você possa ser encorajado, ser animado a partir de agora, mudar. E em nome de Jesus, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, que vai ver seus filhos sendo grandes homens e grandes mulheres de Deus, para lutar pela fé deles e trazer uma transformação para a sua família, para a família deles e para muitas gerações. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por cada pai, por cada mãe que está aqui
me assistindo nessa hora. Eu sei que essa foi uma palavra que o Senhor me trouxe para abençoar tantas famílias. E eu declaro em nome de Jesus que cada família possa nessa hora receber o encorajamento do Senhor para lutar pela fé deles, para ensinar aos seus filhos a lutarem pela fé deles. Deus, nesse mundo tão corrompido que nós vivemos hoje em dia, que nós possamos enviar nossos filhos ao mundo como flechas e eles atinjam o alvo, Pai, levando fogo, levando amor, levando a verdade do Senhor nessa terra. Que aonde eles forem, ó Pai, que eles façam a diferença na geração deles. Levanta, Senhor, um exército de filhos cheios do Teu Espírito, cheios, Senhor, da Tua palavra, cheios, ó Deus, do Teu amor, para incendiar os corações, em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a sermos valentes, a sermos intencionais como pais, a aprendermos mais da Tua palavra, a sermos melhores crentes, para que os nossos filhos vejam em nós o bom exemplo e nós deixemos um legado nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique firme com o Senhor. Ele está com você, Ele está com seus filhos. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Tchau, tchau.